Alô, amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, terça-feira, já estamos no dia 29 de julho. Tem novidades nos relacionados do técnico Fernando Diniz para o jogo com o time do CSA nesta quarta-feira no Rei Pelé pela Copa do Brasil. Tem novidade também a respeito de Cauã. Será que o Cauã Barros está voltando para o Vasco da Gama? A gente vai até Belo Horizonte trazer informações fresquinhas. E também tem notícias, tem novidades sobre a obra de São Januário. É o potencial construtivo do Vasco. Mas antes, peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, me ajuda aí com o joinha. Já passamos de 99.300 inscritos, a gente quer chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível, estou dependendo de você. Dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho, clica aí, dá o joinha e também se inscreve para dar aquela força. Vai no sininho também, habilita o sininho. Tá bom? Então, a gente volta. Roda a vinheta. E aí, minha gente, vamos lá então às notícias. Deixa eu começar com a delegação do Vasco, que já está em Maceió, como sempre, recebida com muita festa pelo torcedor no Nordeste, principalmente na bonita cidade de Maceió. Alô, Maceió, aquele abraço. E também todo o Nordeste brasileiro, né? Pessoal é muito amável com o Vasco conosco, com o nosso trabalho também. Vamos lá, deixa eu falar que o Fernando Diniz levou 30 jogadores para este jogo. O Vasco vai ficar em Maceió até sexta-feira e na sexta viaja para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para o jogo do final de semana com o Mirassol. Mas primeiro tem que se concentrar nesse jogo aí com a equipe do famosíssimo CSA, que vem surpreendendo na Copa do Brasil, a exemplo do CRB. Então tem que prestar muita atenção no serviço. Antes de trazer os relacionados, quero falar da Bara Auto Center. Olha que loja maravilhosa, uma oficina completíssima. Só não fazemos lanternagem e pintura, mas o restante mexemos em tudo no seu carro novo, né? Seu carro um pouquinho mais usado, o seu carro um pouquinho mais antigo, pode trazer. A Bara fica na Campos Sales 16, ao lado direito ali, é também representante Bosch. O serviço é sensacional. Fale lá com meu amigo Antônio, fale também com o Júnior e com toda a equipe técnica que é fantástica na Bara Auto Center. Certo? Então vamos lá. Os goleiros relacionados foram Léo Jardim, que está em tratamento, mesmo assim viajou, não pode jogar no final de semana contra o Mirassol, mas está com a delegação depois de toda aquela polêmica, depois de toda aquela confusão envolvendo a expulsão dele por cera, segundo o árbitro, e o Vasco garantindo através de laudos que ele estava dodói, né, que estava com contusão. O Daniel Fusato e o Pablo também. Os laterais Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, o Paulo Roberto, que interessa ao Atlético. Quem mais? O Riquelme, o Leandrinho, Lucas Piton e o Vitor Luiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laterais que o Fernando Diniz está levando. Os zagueiros João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Luiz Gustavo. Jogadores de meio campo, Hugo Moura, Tietê, Jair, Paulinho, o Felipe Coutinho, que é a novidade, o Estrela, o Esforza, Matheus Carvalho e o mais recente contratado, Thiago Mendes, que inclusive já fez a estreia no último jogo. Os atacantes David, Rayan, Verrete, Lloyd Augusto, Nuno Moreira, Alex Teixeira, Garré, e o time do Vasco, a delegação vascaína, com 30 nomes para o jogo com o CSA. Certo? Antes de falar do CSA, antes de trazer mais informações desse jogo,
eu quero falar a respeito do potencial construtivo de São Januário, né? Nosso querido vereador Pedro Duarte está conosco e ele tem novidades. Conta aí, vereador. Opa, pessoal, vereador Pedro Duarte aqui, saudações vascaínas. Eu tomei a decisão de oficiar o Conselho Consultivo da operação da Reforma de São Januário, do qual eu faço parte como membro indicado pela Câmara Municipal, pela Câmara de Vereadores, para que a gente tenha uma reunião o mais rápido possível. Por quê? Primeiro, já faz 2 meses da última reunião e nós temos atualizações importantes. Nos últimos dias, a diretoria do Vasco sinalizou em entrevistas que já encaminhou a venda do potencial construtivo, uma negociação de 85% e outra de 15%. São novidades importantes, muito positivas, mas nós precisamos entender, né, o quão avançada está essa negociação, quem são os compradores, qual é o valor e qual é o prazo, qual é o cronograma dessa venda. E o papel do Conselho Consultivo é exatamente esse: acompanhar de perto, conversar com a diretoria e apoiar para que essa venda possa de fato ser concretizada, o Vasco tenha essas receitas e possa avançar mais uma vez nessa reforma tão aguardada por toda a nossa torcida, para que o São Januário possa estar moderno e receber com uma capacidade muito maior a nossa torcida vascaína Cruz Maltina. Por isso, galera, tô aqui acompanhando, atualizando vocês e qualquer novidade a gente passa para vocês. Pois é, o Pedro Duarte é o ponta de lança, né? Dentro da prefeitura, dentro da Câmara dos Vereadores, para o potencial construtivo do Vasco, trazendo esta novidade. Agora eu quero ir até Belo Horizonte. Meu amigo Fabrício Calazans, direto dos estúdios da Rádio Itatiaia, ele faz o dia a dia do América. Tem uma cobertura fantástica, sensacional, não passa rigorosamente nada. E o Fabrício Calazans, mandei, né, uma mensagem para ele. Calazans, estão dizendo aqui no Rio que o Cauã Barros está voltando. E aí? Olha só o que ele respondeu. Fala aí, meu ídolo, tá ligado aí, meu ídolo? Tô ligado, Wellington Campos, deixa comigo, meu ídolo, um abraço pra você, pra quem se liga no seu canal, são todos muito bem informados, você, Wellington, sabe disso, dos maiores nomes do nosso jornalismo, então é um prazer participar contigo. Vamos lá, Wellington Campos, a pergunta é sempre direta, né? Cauã Barros permanece no América, volta pro Vasco da Gama, qual que é a situação do jogador? Vamos lá, para começar, Cauã Barros, titular absoluto do meio-campo do América, é volante, mas tem 5 gols com a camisa americana. É, juntamente com o William do Bigode, que é um atacante de ofício, com 5 gols cada, são os artilheiros do América na temporada de 2025. Então é um dos poucos jogadores do América que caiu nas graças do torcedor. Peça importantíssima no meio-campo do América Futebol Clube. Ele tem contrato com o América por empréstimo até o final da Série B. Pertence ao Vasco. Ano passado a gente recorda, o Cauã Barros, ele foi jogador do Amazonas. E aí, ele volta para o Vasco da Gama? Muita calma nessa hora. Hoje, por exemplo, ele trabalhou normalmente com os jogadores do América aqui no CT Landa Drummond. Não esteve em campo no último domingo, empate América e Atlético Paranaense, 2-2 aqui no Estádio Independência, porque cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Então hoje, trabalhou normalmente. Ele pode voltar para o Vasco? Pode. Há uma multa a ser paga pelo Vasco, na casa de R$500 mil. O Vasco tem interesse? Tem interesse. Após a entrevista do Fernando Diniz, naquele empate Vasco e Grêmio, aí em São Januário, perguntado em coletivo, o Fernando Diniz disse que conhece o Cauã Barros, já havia potencial nele desde a sua primeira passagem no Vasco e que ele vai voltar para o Vasco da Gama. Mas e aí, volta agora ou volta no fim do ano, né? Ficou aquela interrogação. Antes desta palavra do Fernando Diniz, nenhum contato do Vasco com o América foi feito. Nem mesmo naquela tentativa do Cruzeiro, aqui de Belo Horizonte, em contar com o Cauã Barros. A informação que veio aí do Rio de Janeiro é que o Cruzeiro tentou a contratação do jogador, 2 propostas, e o Vasco rechaçou. Depois das palavras do Fernando Diniz, falando que o jogador vai voltar para o Vasco, o América, sim, recebeu um comunicado oficial por parte do Cruz Maltino, e muito respeitoso, foi assim que descreveu um dirigente do América para mim. O América, então, recebeu, mas nesse comunicado, em nenhum momento o Vasco falou em queremos o retorno imediato, me passa o Pix América Mineiro que eu vou fazer o pagamento para você. Então ficou por hora nisso. O Vasco dando a entender que quer o retorno do jogador, mas ficou por isso. Então a América espera, se o Vasco realmente quiser o retorno do Cauã Barros, uma nova procura
com mais veemência e com o preto no branco, né? Ou o azul no branco, né? Olha, vou pagar o América no dia tal, me dê tantos dias úteis que eu vou fazer o pagamento. Ó, América, o pagamento foi feito, retorno imediato, a gente quer o Cauã Barros. Isso é muito normal, o América vê com naturalidade, o América tem jogadores também emprestados aí no mercado e a qualquer momento podem ser pescados de volta para o clube que detém os seus direitos econômicos. Então ele tem contrato com o América até o final da Série B. Tem contrato com o Vasco até o final do próximo ano, né? O Cauã Barros. E o detalhe é que o Vasco tem que pagar essa multa, na casa de R$500 mil. A janela se encerra no dia 2 de setembro. E é uma multa diferente, viu, Wellington? Quanto mais o contrato do Cauã Barros de empréstimo com a América vai chegando ao fim, mais barata a multa fica. Então esse é um detalhe. Hoje, repito, ele trabalhou normalmente, segue jogador do América, mas o Coelho já está pensando que pode sim perder o Cauã Barros. Tanto é que no último jogo, o América teve vários desfalques no meio-campo, volantes. O América promoveu do time sub-20 para o time de cima, não em definitivo, um volante chamado Guilherme, que tem apenas 19 anos. Para fechar as informações aí, então, do Cauã Barros e do Vasco da Gama, deixa eu falar o Cauã Barros, são 28 jogos com a camisa do América no ano, 5 gols marcados. O Cauã Barros e o William do Bigode, que é atacante, os dois com 5 gols cada, são os artilheiros do América no ano. Então, assim, para se ter uma ideia da regularidade do Cauã Barros. Outro que é do Vasco, emprestado ao América, que vai muito bem, é o Figueiredo. Aqui no América, o Figueiredo vem jogando como um ponta aberto pelo lado esquerdo. Tá fininho, tá se cuidando. Recentemente teve uma lesão muscular na coxa esquerda, ficou 2 jogos fora, mas voltou no último domingo no empate por 2-2 contra o Atlético Paranaense. E o Figueiredo tá muito feliz aqui em Belo Horizonte, assim como o Cauã Barros, eu apurei, eles querem permanecer em Belo Horizonte, mas claro, o Vasco é um gigante e é o dono dos direitos econômicos dos dois. Ainda sobre o Cauã Barros, claro que o Vasco tenta o seu retorno e aí o jogador vai pedir uma valorização salarial e um contrato maior com a equipe do Vasco da Gama. Então, por hora, é jogador do América, mas tem multa contratual a ser paga. Se o Vasco exercer o pagamento da multa, ele volta a ser jogador do Cruz Maltino. Wellington. Maravilha, Fabrício. Obrigado aí. Um forte abraço aos meus companheiros de Rádio Itatiaia. Alô, Rádio Itatiaia. Um beijo carinhoso. Dia 1º agora, sexta-feira, a gente vira 35 anos de Rádio Itatiaia. Muito obrigado por tudo, né, que me aconteceu na minha vida esportiva, profissional, graças também à querida Rádio Itatiaia. Mas vamos lá. Então a situação é essa, envolvendo o Cauã e o Figueiredo, que estão lá, estão bem lá no América, né? E tem o negócio da multa, que tem que pagar a multa de R$500 mil, que diferente do que está sendo falado aqui no Rio, de que não. Você quer a volta do Cauã, você quer a volta do Figueiredo, e aí, o que você acha desse tipo de informação? Certo? Comente aí, deixe o seu nome, deixe também a sua cidade. Eu estou te devendo, vou trazer aqueles abraços, né? Mas é que está bem corrido, mas amanhã a gente promete fazer 2 vídeos, e aí eu vou trazer os abraços, se Deus quiser, no primeiro. Pode ser? Então se inscreva aí, Wellington Campos FC, não paga nada, joinha para fortalecer o nosso trabalho, queremos chegar a 100 mil inscritos, já passamos de 99.300, não é inscrito, não paga rigorosamente nada, e o joinha é importantíssimo para fortalecer o nosso trabalho por aqui. Muito obrigado por tudo nesses anos aí, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.